Meus caros fiéis, não sabeis que eu devo estar na casa do meu Pai? Comemoramos hoje a festa da Sagrada Família e, como Evangelho, a Igreja nos propõe o Evangelho da perda e do reencontro do menino Jesus no templo. Todos os anos, José e Maria subiam a Jerusalém, conforme a lei, para a festa da Páscoa, e todas as vezes, com certeza, Jesus ia com eles. Porém, dessa vez, há algo novo. Jesus tem 12 anos. Jesus completa a sua maioridade segundo a lei dos judeus. Isto é a primeira vez que Jesus sobe a Jerusalém como um sujeito da lei, como alguém apto de cumprir a lei, capaz, alguém que goza tanto dos direitos e privilégios da lei, quanto dos deveres da lei. E é assim que seus pais o perdem durante 3 dias. Jesus tinha, então, uma certa liberdade entre as caravanas. Como dizíamos, ele era maior de idade já. Ele podia ir sozinho em tal ou tal caravana. Tudo acontecia mais ou menos como acontece na nossa peregrinação à Aparecida. Quem já foi sabe bem, há vários grupos divididos em vários apostolados, às vezes de homens e de mulheres. E também era assim na época de Jesus. E foi assim que José, pensando que Jesus estava com Maria, e Maria, pensando que Jesus estava com José, perderam seu filho durante 3 dias. Ao reencontrarem Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, interrogando-os, Maria, então aflita, não pode se calar e coloca uma pergunta a seu filho: Meu filho, por que agistes assim conosco? Veja, teu pai e eu te procurávamos agonizados. Jesus então responde: Por que me procuráveis? Não sabieis que eu devo estar na casa do meu pai? José e Maria não o compreenderam, diz o evangelista. Meus caros, analisemos bem essa incompreensão sofrida por José e Maria, nos colocando 3 perguntas. O que foi essa incompreensão? De onde ela veio? E qual foi a atitude de José e de Maria face a tal incompreensão? Bem, primeiramente, então, o que foi essa incompreensão? Ora, a primeira coisa a se afirmar é que foi uma verdadeira incompreensão. Nisso, São Lucas é claro, eles não compreenderam o que lhes foi dito. Sim, há uma incompreensão vivida por José e Maria. Não nos surpreendamos, meus caros, de fato, Maria, a Virgem Imaculada, repleta de graça, não compreende as palavras do seu filho. O mesmo para José, o homem justo por excelência. Os dois estão na mais completa escuridão. Claro, José e Maria não pecaram por uma ignorância culpável. Ao contrário do que alguns podem imaginar, José e Maria não ignoravam a origem divina do seu filho. Mas o que acontece aqui é que Deus, na sua pedagogia divina, lhes faz sofrer uma provação, um afastamento momentâneo da luz para purificar ainda mais o coração da Virgem Puríssima, Mater Puríssima, e do coração casto do guarda da Virgem, São José, custos pudicite virginis. Maria sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus. Recordemo-nos, ela concebeu virginalmente. Contudo, nesse momento preciso
durante esta tão grande dor, ela não compreende, não que Jesus não seja o Filho do Altíssimo, não que ele não veio cumprir a missão que o Pai lhe enviou, mas o que ela não compreende é o porquê e o como Jesus se separou deles nesse momento, nessas circunstâncias. Meus caros, todos os que amam sinceramente Jesus Cristo, mesmo os mais santos, devem passar por provações. A incompreensão na vida espiritual não é necessariamente algo culpável. A incompreensão na vida espiritual, às vezes, pode ser querida positivamente por Deus para nos fazer crescer através de uma purificação. E isso é tanto mais verdadeiro nas relações entre pais e filhos. Quantas mães cristãs se perguntam: meu filho, por que agistes assim comigo? Meu filho, eu te eduquei na fé e agora tu te afastas dela? Por que Deus permite tal coisa? No que foi que eu errei? Caros pais, não creiais que vosso sofrimento diante dos desvios da fé e dos pecados de vossos filhos vem necessariamente de vós por culpa vossa. Às vezes sim, às vezes a má educação, os exemplos mundanos, o descuidado com as amizades, das telas, computadores, celulares, dos ambientes também, provocam o abandono da fé do vosso filho. Isso é culpa vossa. Porém, na maior parte das vezes, principalmente na verdadeira família católica, esse desvio dos filhos pode ser um sinal de um mistério que nos excede, de uma purificação que Deus espera e que Ele quer se servir, tanto para a salvação dos nossos filhos, quanto para a nossa própria. Ele nos dará talvez uma compreensão no seu tempo, ou ainda apenas no céu. E agora, meus caros, de onde vem tal incompreensão? Uma coisa é certa: a tensão e as incompreensões na família são fruto do pecado original. Certo, na Santa Família houve uma dor, uma incompreensão que essa não foi fruto do pecado, ao menos do pecado deles. Isso é certeza. Jesus era aquele que os serafins proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Quanto a Maria, ela era aquela que foi concebida imaculada, repleta de graça. E São José, então, o que dizer de São José? Embora ele tivesse o pecado original, ele foi santificado como nenhum outro homem foi, já que a sua missão era a mais excelente de todos. Ele era esposo de Maria, ele era o pai terreno de Cristo. Ao contrário, nas nossas famílias, as coisas não se passam exatamente assim. Há incompreensões entre nós e elas são frequentemente fruto dos nossos pecados, dos pecados que prejudicam nossas relações com os familiares. As crianças não são naturalmente verdadeiras, obedientes, comportadas. Os pais, por sua vez, não são naturalmente justos, e isso os filhos sabem bem. Abusos de autoridade, castigos físicos desproporcionados, faltas de compreensão, feridas acumuladas, injustiças, e eu passo. Há ainda esse grande drama da nossa época, que é a perda da autoridade paterna e a rejeição da transmissão de uma família que os pais lutaram tanto para adquirir. No livro do Gênesis, no centro da primeira família humana, Caim
assassina seu irmão Abel. Em seguida, os filhos de Noé caçoam, ridicularizam seu pai. Ao longo de toda a Bíblia, vemos essa mesma tensão continuar. Jacó teme seu irmão Esaú. Absalão se revolta contra o seu pai, o rei Davi. A Escritura quer nos deixar claro que esses conflitos são numerosos e comuns no mundo que é marcado pelo pecado. Nós somos herdeiros de Adão e Eva, herdeiros do pecado original, herdeiros de um mundo cuja harmonia original das criaturas foi destruída. No seio da nossa sociedade, seja ela qual for, no lugar de nos abraçar como irmãos, de nos respeitar, de nos ajudar numa relação fraterna, nós nos mordemos, nós nos disputamos uns com os outros, nós queremos tomar para nós o poder, governar segundo os nossos caprichos. Ora, é a caridade que une, o pecado apenas separa. E, portanto, a consequência é inevitável. Quanto mais pecado há, mais divisão há. Analisemos agora, meus caros, a atitude de José e de Maria ao encontrarem o menino Jesus. José cala-se, Maria fala. Poderíamos pensar que é José, o chefe da família, que deveria falar. E, no entanto, o seu silêncio é profundamente significativo. Ele entrega a Deus a autoridade paternal que ele mesmo, José, recebeu, num gesto de abandono e de humildade. José sabe que não é ele o verdadeiro pai, que não é ele que compete compreender as atitudes do seu divino filho. Ele sai da cena para dar lugar ao verdadeiro pai, Deus, o verdadeiro pai da pessoa de Jesus Cristo. Se não compete a São José falar nessa cena, ele deixa a questão com Maria. A sede da sabedoria, sedes sapientiae, ela sim, ela é capaz de dizer as boas palavras a seu filho, já que foi ela quem Deus escolheu para penetrar nos mistérios mais íntimos do Verbo encarnado. Maria então pergunta: por que, meu filho, por que agistes assim conosco? Atenção, não se trata de uma repreensão, de uma censura, ou de algo desse tipo, qualquer coisa desse tipo, longe disso. Aqui se trata da manifestação da dor que transpassa o coração maternal de Maria, mas feita de uma maneira completamente conforme à vontade de Deus. Quantas vezes, meus caros, não encontramos essas mesmas palavras nos Salmos? Eu cito o Salmo 44. Desperta, porque dorme, Senhor, levanta-te, não nos rejeite até o fim. E ainda a oração de Jó, eu cito: por que me tomas como alvo de tua cólera? Por que cheguei a ser um peso para ti, Senhor? Porque não perdoas o delito e deixas passar minha culpa? Por que me ocultas a tua face e me tratas como inimigo? E ainda, peguemos como exemplo a oração do próprio Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? Em todos esses casos, há desrespeito, por acaso? Há censura? Há um murmúrio contra Deus? De maneira alguma. Sim, não há vergonha alguma em manifestar a Deus os nossos sentimentos de tristeza, de medo, de abandono, se através deles nós queremos nos dispor a cumprir a vontade de Deus, seja ela qual for. Na verdade, essa pergunta de Maria, longe de ser uma simples pergunta,
ou de uma repreensão, é uma oração, é um pedido. Uma oração que tem como forma uma queixa, mas uma queixa inspirada pelo amor. O problema é quando essa queixa, frequentemente a nossa atitude, não vem acompanhada com a conformidade com a vontade de Deus. Quando o nosso coração está fechado à vontade de Deus, como se Deus nos devesse algo, sendo que somos nós que devemos tudo a Deus. A fala de Maria é, na verdade, uma oração humilde de uma mãe que de fato não compreende o que está acontecendo, mas que se mantém aberta à verdade, que quer compreender a verdade para ela aderir. Ó Virgem dolorosa, se não compreendeis agora o que se passa, mais tarde compreendereis. E compreendereis bem do que se trata. Mais tarde, quando perderes durante 3 dias o vosso filho pela morte da cruz, compreendereis que essa perda é uma prefiguração da cruz e do vosso papel maternal na formação da igreja. E Jesus? Qual é a atitude de Jesus? A Jesus não pode ignorar tal pergunta, que na verdade, como vimos, é mais uma oração do que propriamente uma pergunta. Ele então dá uma resposta. A resposta de Jesus é misteriosa. Ele lembra a seus pais que ele deve estar na casa do seu pai. Eis um duplo ensinamento para os pais cristãos. Saber falar, saber calar. Saber calar quando conforme os ensinamentos de São Paulo, eu cito: vós, pais, não exaspereis vossos filhos, vós riscais de os desencorajar. Ou seja, caros pais, não deixeis vossos filhos mais irritados, mais desencorajados, mais sem rumo do que eles já estão. E nós sabemos bem o quanto as palavras apenas moralizantes, ditas sem caridade pelos pais, sem serem ditas no momento oportuno, com um tom de voz adequado, são prejudiciais aos vossos filhos. Às vezes os pais dizem as coisas sem caridade alguma, mas para mostrar uma espécie de ego pessoal. Ou mesma coisa, os filhos em relação aos pais. Deixam os filhos ou os pais mais rebeldes do que eles são, por falar, às vezes, sem a caridade, sem o momento oportuno, sem o tom de voz adequado. Meus caros, o fogo se apaga com água e não com mais fogo. Falar, sim, com toda certeza, é preciso falar, é preciso corrigir, mas sempre em espírito de caridade, de bondade, banindo todo espírito de orgulho, de uma autoridade que é mais um ego, uma coisa egoísta. É preciso com toda certeza falar, mas falar para dizer o verdadeiro, o belo, o bem. Porque me procuráveis, não sabieis que eu devo estar na casa do meu Pai. Eis o coração desse evangelho, a nossa chave de compreensão. Com efeito, Jesus tem 12 anos, a maioridade para um menino judeu. Ele afirma com todo vigor sua pertença ao Pai, por excelência a Deus. Não se trata de uma fuga, não se trata de uma insolência, mas se trata aqui de uma revelação progressiva da sua missão divina. Ele começa a manifestar o que mais tarde será toda a sua vida, o que é a sua missão: ser o enviado do Pai, viver segundo a vontade do Pai, cumprir a obra do Pai e não as obras humanas, sejam elas as mais legítimas possíveis.
Eis uma palavra que toda criança, jovem e adulto católico deve meditar profundamente. Eu devo estar na casa do meu Pai. Aqui não há desprezo algum da família humana, mas se trata de um reflexo da luz divina na família. E uma coisa deve ser dita no nosso mundo que é extremamente sentimental. O laço familiar não é absoluto, mas ele é ordenado à salvação. E isso vale tanto para os filhos quanto para os pais. São Francisco de Assis, depois de uma conversão radical, renunciou a todos os seus bens, à riqueza da família para seguir a Cristo. Seu pai, Pedro Bernardone, furioso de tal decisão de Francisco, renega o filho diante do bispo. Francisco, então, diante de um tal abandono do seu pai, se despiu todo inteiro, ficando completamente nu. E ele declarou, então, pelas seguintes palavras: eu não tenho mais pai, eu sou servo do Pai Celeste. Eu devo estar na casa do meu Pai. Isso se refere também aos pais. Mais os pais estão unidos ao Pai Celeste, mais eles podem cumprir adequadamente o seu dever de pai, que é participar da paternidade divina. Os pais pagam caro, eles guardam na memória a imagem do seu filho ainda bebê nos braços, tão frágil. Tão frágil e tão dependente aquela criancinha, e na idade da adolescência, ou às vezes depois, eles devem lidar com uma ingratidão, com a estupidez, com a malícia, com a agressividade dos seus filhos. É necessária uma grandeza profunda de alma para viver bem tal situação. Mas o que não pode ocorrer é uma atitude de possessão exacerbada dos filhos. Sim, os filhos devem tomar a sua própria decisão, trilhar seus próprios caminhos, suas escolhas. E a maneira com que os pais pronunciam o seu fiat, a sua conformidade com a vontade de Deus, face a uma atitude lamentável dos filhos, é que vai depender, talvez, a salvação dos próprios filhos e deles mesmos. Pio XII, na sua encíclica Mystic Corporis, nos diz: a salvação de muitos depende das orações e dos sacrifícios voluntários, feitos com esta intenção, pelos membros do corpo místico de Cristo e da colaboração que os pastores e fiéis, atenção, e sobretudo os pais e mães de família devem prestar ao Divino Salvador. As famílias queridas positivamente por Deus devem ser como escolas de caridade. Apesar das incompreensões que lá existem, que lá se encontram, tudo deve agir com a caridade. O reencontro no templo do menino Jesus nos ensina então que a incompreensão faz parte do caminho espiritual de todos, pais e filhos. Que as tensões dentro da família são também vias de purificação, elas existem. Que Deus conduz as almas misteriosamente e que nós devemos as acompanhar e guiar sem espírito de possessão, ordenando tudo a Deus. Confiemos, meus caros, confiemos à Sagrada Família hoje, todas as nossas famílias, as nossas incompreensões, as nossas dores de pais, filhos, irmãos, irmãs. Confiemos ainda o nosso apostolado, que na verdade nada mais é, nada menos é do que uma grande família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.